Boa noite, meus amigos do Instagram. Estamos hoje aqui pelo Instagram com Paulo Furtado. Vamos aguardar nossa amiga Letícia, que está agendada com a gente, que bate-papo aqui na minha live no Instagram. E amanhã, pessoal, vamos estrear no YouTube. Amanhã já estamos liberados no TV Jornal Negritude. Amanhã faremos a nossa live pelo Instagram. Vou me atrasar uns 5 minutos, não tem importância. Letícia, daqui a pouquinho a Letícia vai estar com a gente aqui a 5 minutos. Enquanto a Letícia não chega, Barone e Companhia, o melhor X de Porto Alegre, na José de Alencar, 869, no bairro Menino Deus. Peça agora o melhor X de Porto Alegre no 3224-2411. Tá entrando o Mande Mes, entrou, o Abi Pedroso tá com a gente. Vamos tomando um chimarrão aqui. Top Salão do nosso amigo Pablo, na Praça Conde de Porto Alegre. Um abraço, Abi Pedroso. Serviço de cabeleireiro, alisamento, manicure, peticure, depilação e sobrancelha. Everton. O Rubens Marques também, sempre colorado, tirando as selfies, aí com o Fernandão. Saudade do Fernandão, pessoal. Pessoa maravilhosa, assim, foi dos profissionais da bola assim, mais humanos que eu tive o prazer de conhecer. Infelizmente não tive o prazer de tirar uma foto com o Fernandão, né? Mas é uma pessoa maravilhosa que foi o Fernandão. Vai ficar marcado eternamente, um capitão eterno internacional, como jogador e como cidadão principalmente, né? O Top Salon fica na Praça com Porto Alegre 41, no Centro Histórico. Marque seu horário no 51-3212-1662 ou no WhatsApp 51-98-470-1186. Sintonia musical. Mandar um abraço pra minha amiga Lourdes, que me salvou a pátria hoje. A minha agulha. Olha, pessoal, vocês que tem vinil, vocês da velha guarda, que tem. Cuidado com as suas agulhas, pessoal. Não tem certos tipos de aparelho que não existe agulha. O que aconteceu com a minha agulha aqui? Aí a Lourdes fez uma limpeza na minha agulha. Lá tinha umas colas no meio da minha agulha. Talvez tenha que trocar o braço do vinil. Então é complicado aí, pessoal. Olha, cuidem dos seus vinis. Quero mandar um agradecimento para a Lourdes, que me salvou. Quero mandar um agradecimento para a Cristiele. Acho que ela não tem Instagram. Também me salvou aí numa situação que eu tive que fazer pela internet. Aí a Cristiele me ajudou aí. Grande, colorada Cristiele. Sintonia musical, artigos esotéricos e flora, santos, orixás, CDs, new age, tarôs, incensos, agulhas para toca-disco, cartas e búzios com horário marcado. A sintonia musical fica no telefone, peça maiores informações no 3012-7344 ou no 3212-5344 ou pelo WhatsApp 51-98-218-44. Na Avenida Otávio Rocha, 49, loja 5, Galeria 15 de novembro. Bazar da Lúcia, relógio de concerto dos modelos, carrilhão, relógio de parede, concerto de joias, design. Bazar da Lúcia fica na loja 17, na Avenida Otávio Rocha, 49, loja 17, Galeria 15 de novembro. Enquanto a Letícia não entra aqui no nosso bate-papo, vamos aguardar mais uns 5 minutinhos. O caso Ferreirinha continua aí. Hoje ficaram no duplo debate praticamente o programa inteiro falando do Ferreirinha, né? O Ferreirinha tá querendo, eu não sei se era 30 mil, o que é mais dos 30 mil, né? Então o Ferreirinha, com todo o respeito que me deve, apresentou muito pouco no Grêmio, né? O Ferreirinha foi emprestado aí pro Aimoré de São Leopoldo, que não esteve bem, andou em alguns clubes menores aí do Brasil. Então
na minha opinião, não tem bala na agulha ainda para querer muita grana. Não apresentou muito no Grêmio, né? Mas o seu empresário aí tá, não sei o que está fazendo uma pressão, hein? E o Ferreirinha botou o Grêmio na justiça, né? Então vamos ver os desdobramentos. A princípio, o gauchão da primeira divisão começa dia 15, né, de julho. E a divisão de acesso, segundo eu recebi aí pelo Instagram do Glória de Vacaria, não houve acerto hoje da federação com os clubes. Aí parece que eles não querem a continuação da divisão de acesso, que eu acho um absurdo, né? O campeonato já começou, teve 13 rodadas, agora terminar o campeonato assim, né? E não está havendo acerto. Os clubes querem prosseguir a divisão de acesso e a terceira divisão. E a federação quer fazer a copinha no segundo semestre, com vaga na Copa do Brasil e na Série D. Mas daí fica um absurdo, né, pessoal? Já começou o campeonato. Teve 3 rodadas. E por que não encerraram a primeira divisão, então? Por que já não decretaram o Caxias campeão, né? Encerrasse a segunda divisão e começasse a copinha, então? Por que não fizeram isso? Então tem uns absurdos que a gente vê aí no futebol gaúcho, pessoal, né? Aí a primeira divisão vão continuar. Tem clube que vai só cumprir tabela aí. Não vai ter rebaixamento. Aí não querem continuar. A divisão de acesso é um absurdo, né, pessoal? Tem umas coisas assim no futebol gaúcho que, olha, é complicado de... E os clubes parece que não aceitaram, vão marcar uma outra reunião com a federação para definir a questão da divisão de acesso. Eu estou tentando convidar algumas pessoas aí para nossa live, aí vamos marcar uns bate-papo. Amanhã eu vou pro canal do YouTube. Vamos fazer a nossa estreia amanhã no YouTube. Quarta eu não vou fazer programa, tenho um compromisso aí com o aniversário de um amigo meu, não vou poder faltar. E quinta-feira eu acho que eu farei pelo Instagram, né? Porque o sexta eu vou fazer no Barone pelo Facebook, né? E vou ver, pessoal, no sábado, que eu tenho muito pouco público principalmente no sábado, né? Talvez eu faça no canal do YouTube no sábado. Domingo eu faço o Instagram. E aí segunda. Aí vamos ver conforme for a agenda com os convidados, né? Vamos ver como é que vai ficar como é que a gente vai marcar aí com os nossos convidados nos nossos bate-papo. E sempre eu repriso este bate-papo que a gente faz no Instagram, no Facebook e no canal do YouTube, né? Eu não estava tendo possibilidade de fazer ao vivo, por causa que eu não tinha os 1000 inscritos, agora estamos com 1010 inscritos. O Léo P. Fagundes entrou agora na live do Paulo Furtado. Vamos aguardar a Letícia. O TDF 001 é de São Borja, né? O TDF 001, né? Eu não me lembro. Teve um que de São Borja que pediu um recado para São Borja. Eu até perdi a live aquele dia. Eu não consegui mandar o recado para o nosso amigo aí. Vamos aguardar a Letícia. Ontem teve a reprise aí da final do Mundial de Clubes vencido pelo Internacional, né? Eu não pude ver todo o jogo porque eu estava na manifestação antifascista e não consegui fazer todo o evento porque eu saí com o equipamento, meu equipamento deu problema, tem que ver aí esses meus equipamentos, aí não consegui fazer algumas partes do ato, né? Do grande ato de ontem, do antifascismo e antirracismo que teve aqui em Porto Alegre. Vamos esperar a Letícia mais uns 5 minutinhos, ela tá atrasar um pouquinho, mas vamos conversando, né?
Vocês vão mandando perguntas para mim aqui enquanto a Letícia não entra. Estou à disposição de vocês. E revendo o Mundial, né? Sem sombra de dúvida, o Barcelona é uma equipe fantástica, né? Uma equipe com o Ronaldinho Gaúcho numa grande fase. A manifestação teve 2 pontos, o Léo P. Fagundes. Ela iniciou no... Os antifascistas saíram da esquina democrática e os segmentos do movimento negro estavam na Praça do Tambor, né? Inclusive, na frente dos quartéis estava trancado, tropa de choque, um aparato de segurança terrível na frente dos quartéis, mas a marcha pacífica que foi, né? Aí o pessoal se encontrou acho que foi eles fizeram uma parte na Duque, aí encontraram os antifascistas ali na Riachuelo, e todo mundo se unificou. Aí fizeram o retorno pelo gasômetro na parte mais interna. Pacifício, não entendi o pacífico, tá, quer dizer, foi, graças a Deus foi tudo pacífico, não houve, pelo menos que eu saiba, não houve nenhum incidente, que eu saiba, né? Não me chegou nenhum conhecimento, acho que foi tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo a manifestação de ontem, né? Não sei se era isso que o Léo P. Fagundes... Vocês vão perguntando aí, pessoal. Quanto a Letícia, estou aguardando a Letícia, a Nelly Cruz, nossa colega jornalista aí, da revista Aguenta. Eu quero bater um papo legal com ela aí. Até a gente aproveitar, pessoal, vamos fazer assim pautas boas, né? Bah, eu não posso te precisar, viu? Acho que tinha mais de... Olha, eu arrisco a te dizer, o Léo Pé Fagundes, eu acho que tinha umas 2.000 pessoas, né? Eu calculo por aí, viu? 2.000, 2.500. Porque tinha muita gente, viu? Muita gente mesmo. Oi, Rose, como é que tá? Tudo bom? Prazer, hein, Rose? Se quiser dividir uma tela comigo antes de entrar a Letícia, pode... Pode se quiser, tá, Rose? É que eu tô com a Letícia, que eu tô aguardando ela. Um abraço pra Rose. Como é que tá, Rose? Tudo bem? Nossa amiga Rose. Tá em São Leopoldo ainda, Rose? Não sei se a Rose tá morando aqui no Rio Grande do Sul. Nossa amiga Rosemary Miller. E aí agora muitas mais manifestações antifascistas, antirracistas, né? Desde o assassinato brutal do George Floyd nos Estados Unidos, né? O debate racial voltou em pauta mundial, né? Um crime, vamos dizer até brutal, um crime assim terrível, né, pessoal? E não sei como ainda a polícia americana... Aliás, as polícias têm que se refazer no mundo todo, tem que se repensar a questão policial no mundo, né? Então a gente vive uma sociedade aí muito difícil, muito complicada no nosso mundo do coronavírus, né? Então tá muito difícil a situação, muito difícil. Vamos aguardar a Letícia. Internacional, parece que o Nonato aí tá parece que abrindo o mercado aí, parece de saída do Internacional. O Internacional vai acabar ter que vendendo alguns jogadores, né? Mais jovens, porque eu acho que o Bruno Fux deve ser o bola da vez, né?
para sair do Internacional. Vamos esperar a Letícia. Atrasar nossa amiga Letícia. Aguardar ela. Vocês vão perguntando aí, pessoal. Fiquem à vontade. Estamos aguardando a Letícia Anelli Cruz, da revista Aguenta. O Júlia Thomas, não sei quem é, tá andando lá pelo Facebook. Paulo Furtado, Baroni e Companhia, o melhor X de Porto Alegre, na José de Alencar 869, no bairro Menino Deus. Peço o melhor X de Porto Alegre no 3224-2411. E o friozinho aqui esfriou, deu uma neblina de manhã. De tarde esquentou bastante. Primeiro eu estava ali pro lado da Voluntários, muito quente, pessoal. Cheguei em casa, tive que tomar uma ducha aí, tava terrível de quente aí. Depois da ducha começou a me dar um frio, né? Então, o nosso clima aqui em Porto Alegre, uma hora tá quente, uma hora tá frio, né? Esse é o programa nosso do Paulo Furtado. Vamos aguardar aí, hein? Nossa amiga Letícia. Nossa amiga Letícia Anelli Cruz. Estamos aguardando ela aqui. A live do Paulo Furtado. Top Salon do nosso amigo Pablo, na Praça Conde de Porto Alegre, 41, no Centro Histórico. Serviço de cabeleireiro, alisamento, manicure, pedicure, depilação e sobrancelhas. Telefone 51 32 12 16 62 ou no WhatsApp 51 98 470 11 86. Praça Conde de Porto Alegre, 41, no Centro Histórico. E quiser entrar aí comigo aí, enquanto a Letícia não chega, pode solicitar aí que a gente aguardar a Letícia. Tá difícil, nossa amiga Letícia, aguardar ela. Live do Paulo Furtado. Vamos ver essa questão aí do futebol. O Rio de Janeiro tá uma confusão. O prefeito não quer voltar, o governador quer voltar. O futebol tá muita confusão aí, pessoal. E os defensores da volta do futebol se esquecem que lá na Europa é verão, né? Aqui é inverno, que o pico do inverno é agora, né, pessoal? Teve uns dias frios aqui em Porto Alegre, com muita chuva, muita umidade. Agora aumentou um pouco a temperatura, agora à tarde. Então, nós estamos no inverno, né? Lá na Europa está no verão. Então, já as coisas estão voltando ao normal na Europa, né? E estão se testando uma vacina a nível mundial, né? Vários países buscando testes de vacina contra o coronavírus. Então, vamos torcer que, de repente, aí até setembro tenhamos uma vacina aí, né? E as coisas voltem ao normal, se Deus quiser. Né? Vamos guardar nossa amiga Letícia. O coronavírus. Tá aí essa doença terrível, né, pessoal? Vamos ver se a Letícia... Tá pronto, então tá aguardando aqui, Letícia. Entrou a Letícia, vamos ver se ela entra aqui. Vamos ver que eu já vou. Entra a Letícia agora. Oi! Ô, boa noite, Letícia. Sim. Prazer em te ver de novo, depois de toda essa pandemia de coronavírus. Como é que tá, Letícia?
Ah, eu não aguento mais isso, né? Mas vamos que vamos. A gente tem que se cuidar. Se É, sair também, só de máscara, álcool em gel e tudo mais. e me diga uma coisa, Letícia, o que tem feito aí nesse período de quarentena aí? Trabalhado muito. Não, trabalha com jornalismo ou tu tem outra atividade, Letícia? Não, então, eu sou formada em jornalismo, né? Me formei no curso de rádio e TV também. Aí, quando eu Ah, estudava jornalismo, eu fiz um curso de fotografia também. que bom. Me diga uma coisa, Letícia. Tu tem uma revista, né? A Aguenta, né? A Queen da revista, aham. E tu fez uma matéria, eu acho que foi o ano passado, se não me falha a memória, com uma trans negra, me parece que foi, né? Com a Foi, Sasha? eu acho que sim. Eu vi no grupo da Marcha do Zumbi dos Palmares no Whats, essa matéria. Ah, Eu então, tinha visto ela, no teu ela não é, Facebook. ela não é trans, não. Ela é drag. Ah, ela é drag. Ah, qual é a diferença do da trans e do da drag? Explique para nós, hein, Letícia. Ah, então, trans é uma pessoa que já fez a operação, né, pra trocar de sexo, e drag é uma pessoa que faz performance, que transforma em alguma outra pessoa pra se apresentar à noite, se performar à noite. Ah, e essa que tu, essa a drag era a drag, essa A tua Sasha, entrevistada. Ah, tá. E foi sim, muito, inclusive. sim, Oi? pode falar. Pode falar. Não, inclusive a matéria foi muito interessante, né? Porque drags já sofrem preconceito, né? Entre as drag queens, no próprio meio LGBT, e a Sasha sofre preconceito por ser drag, pelo meio LGBT. Eita, não saiu aqui. Pelo meio LGBT e também pelo fato de ser negra, né? Ela falou Sim. muito sobre o preconceito de ser uma drag negra, principalmente aqui em Porto Alegre. Foi muito legal essa matéria, muito, muito mesmo. Eu fiz com ela, acho que foi em outubro do ano passado, lá no Orquirum, enquanto ela estava se arrumando, né? Eu estava falando com ela, eu estava conversando com ela, e aí ela falou sobre muitas coisas, assim, sabe? Coisas que eu. Sabe quando dói, assim? Porque eu não sou negra, né? Eu nunca sofri racismo, então ela fez alguns relatos, assim, que. Nossa, e tipo, eu fiquei preocupada também em passar a matéria exatamente do jeito que ela me falou, sabe? Tem como dar um resuminho, claro, dentro do que tu puder falar, do que ela te relatou, assim, Letícia? Ah, então, ela falou sobre alguns preconceitos que ela sofreu no próprio meio LGBT, por exemplo. Ela é drag queen, só que tem muitos gays que não aceitam uma pessoa que namora uma drag queen, né? Tem tipo muito gay preconceituoso, gente, muito mesmo. Ela também falou sobre o fato de ter poucas negras, né, no meio drag, e realmente, se tu parar pra ver aqui, nos shows de drag, quantas drags negras tu vê? É verdade, Pouquíssimas, né? é verdade. Então, sim. Então ela falou muito sobre isso. Muito, muito mesmo. Eu achei muito importante, porque tem muita pouca drag negra, muita. Me diga uma coisa, Letícia, por que que tu se inspirou, se motivou a fazer esse trabalho, né? Tanto a tua revista na internet, né? Isso, É, aham. então, no mundo LGBT, das drags, o que que te levou a fazer esse trabalho, Letícia? Tá, então, nossa, vou falar muito agora, tá? À Então, vontade. né? Um dos meus irmãos, ele é gay, e um dos melhores amigos dele faz drag queen. Então, eu meio que cresci nesse mundo colorido, assim, sabe? Desde pequenininha. Sempre tive um contato muito forte com o público LGBT, muito, muito forte mesmo. A maioria desse meu contato é por conta de um dos meus irmãos, né? Que é gay, ele e meu cunhado, eles namoram já faz uns 20 anos. Então, eu cresci com eles, assim. Sim.
E aí, né, como eu me formei em jornalismo, teve o TCC. Aí eu queria juntar jornalismo, fotografia e moda, né? Aí certo dia eu tava pesquisando aqui, aí eu vi moda drag, e aí eu, sabe, deu um insight, porque no meio drag tem arte, cultura, música, dança, coisas que eu amo, sabe? Aí Sim. eu fui falar com o meu orientador, e aí ele adorou a ideia, ele amou a ideia, e aí a Queen da Revista nasceu no meu TCC, porque o meu TCC foi prático, né? O meu TCC foi a criação da Queen da Revista. E aí eu me formei, terminei a faculdade, me formei, e eu continuo com a Queen da Revista, e eu gosto muito aqui, no meu site as drag queens são as protagonistas, né? Então, e quando eu tava fazendo meu TCC e eu falava muito com elas, elas queriam muito conhecer as outras drags, né? Conhecer a história pessoal das outras drags e não tinham meio de comunicação, porque tem muito site LGBT, mas um site específico para drag queen não tinha. Então, eu fiz, foi muito desafiador, mas assim, é muito gratificante mesmo. A, a Sônia aqui falou que dentro do movimento LGBT tem muito preconceito. E realmente tem muito preconceito mesmo. Tem muita gente que pensa que o meio LGBT abre as portas para todo mundo, mas não, tem muito preconceito. E quando é drag, tem um certo preconceito, sim, ainda tem. Tentei fazer um resumo, não sei se deu muito certo. Não, 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 tá bom. Me diga uma coisa, Letícia. Alô? Eu, Ô, Letícia. Ah, meu celular o... caiu. acontece. Ah, me diga uma coisa, Letícia. Esse... O machismo, né? E a Uhum. gente está numa onda de um governo, né? Hum. Ai, meu Deus, Homofóbico, lá. Aham. um governo racista. E como tu, Muito. assim, no teu ambiente universitário, no ambiente com as tuas amigas, como tu vê essa questão da aceitação dos LGBTs? Tem amigas tuas que convivem com LGBT ou não? Como é que é assim? Porque eu sei Então, que tu é uma pessoa que tem uma boa relação, até que trabalha, né, com esse produto é, jornalístico sim. das drags, né? Como eu cresci no meio LGBT, como eu cresci nesse universo, nossa, a maioria das pessoas que eu tenho contato super são simpatizantes do meio LGBT. Até Sim. quem não é gay, quem não é lésbica, mas tem uma simpatia por ele, sabe? Hum. E me diga uma coisa, tu disse que tem uma diferença de trans e das drags, né? Porque Isso, tem aqueles que fazem os shows, né, aí nas casas noturnas, mas que isso. durante o dia são homens, né? Pelo se veste como homens, né? Pelo menos, né? Não, então, essas pessoas que fazem shows são, né, que tem a vida pessoal deles, assim como homens, e se transformam em mulheres, em personagens, são drags. Sim. E tu já chegou a entrevistar, assim, vários, assim, ou Letícia, do teu trabalho na revista? Oi? Tu chegou a entrevistar vários desses profissionais que muitas vezes eles trabalham na noite, né? Como Isso. drag, e durante o dia são, vamos dizer, homens, Outros né? Empresários e tal. Já entrevistou bastante, sim, Letícia? Já, eu entrevistei muito, inclusive na época que eu estava desenvolvendo o tema do meu TCC, aí eu já entrevistei várias drags aqui de Porto Alegre, porque eu pesquisei muito, né, para saber o que que elas queriam, o que que elas queriam ler, o que que elas queriam saber das outras drags, o que que elas queriam. Então a maioria falou que queria, além de conhecer a drag e tal, queria conhecer a pessoa que é atrás da drag, sabe? Quem é por exemplo,
É que agora não tá me vindo assim os nomes deles de batismo. Mas, por exemplo, né, em vez de conhecer a drag que faz show e tudo mais, quem é a pessoa por trás que faz drag, entende? Hum. Muitas E, queriam conhecer mais profundo, ter mais contato próximo com as outras drags, sabendo que elas são por trás. sim. E me diga uma coisa, Letícia, tu estava falando que existe muito preconceito dentro do movimento LGBT. A Sônia acho que também estava comentando alguma coisa aí na Existe. né? Sim, eu tava vendo aqui, é a Sônia Bic? Isso. Sim, ela comentou, eu vi aqui. E, e, e esse preconceito, por que, Letícia, que existe essa divisão dentro do movimento LGBT? Então, eu não sei, né? Como eu te disse, a maioria das drags que eu entrevisto falam que tem aquele preconceito assim. Por exemplo, um guri namora com outro guri, tá? Mas aí um deles descobre que o outro faz drag, já termina relacionamento, já não quer mais ver, entende? São esses. É o machismo nosso de cada dia, né? Que tá fixo até no meio LGBT. Tu vê que coisa, né? Infelizmente, né? A senhora está falando da violência policial com os travestis que são profissionais. Você, tu já entrevistou alguns que passaram por violência policial, Letícia? Não, mas eu já entrevistei uma drag que ela foi comprar uma coisa em uma loja e ela sofreu racismo, tá? O segurança tirou ela da loja pensando que ela ia roubar e não comprar coisas. Que bar- Foi a drag Ayo. E até com a gente também, às vezes a gente está no supermercado, tem um segurança atrás da gente, cuidando que a gente. Já me aconteceu isso aí, sabia, Letícia? De eu estar na farmácia, então em segurança atrás de mim ali. Porque tu é É, negro. É porque tu é negro, infelizmente. O racismo tá tão enraizado quanto o machismo. isso é verdade. Eu, por exemplo, eu sou branca e eu nunca sofri por isso. Eu nunca tive um segurança atrás de mim, no super, pensando que eu tava roubando, sabe? A E, Sônia perguntou se a drag era negra. Sim, ela era negra, Sônia. Era porque não, né? E me diga uma coisa, Letícia, quantas drags tu já entrevistou? A tua revista surgiu faz quanto tempo? Então, o meu site, né? Ele foi a criação. A Queen da Revista foi a criação. Meu Deus, não tá saindo. Me confundi aqui. O Não, meu tá. TCC foi a criação da Queen da Revista, tá? Sim. Então, eu fiz todo o desenvolvimento dela no ano de 2018, né? Eu falei pela primeira vez, apresentei ela para os meus orientadores, né? Meu orientador, meus professores, em dezembro de 2018. Mas, Sim. 2019, só que a formatura, como é que se diz? A faculdade terminou, aí 2019, no início do ano eu estava meio mal com algumas coisas interiores, então eu estava meio Sim. mal, sabe? Então eu estava querendo lançar o site, mas eu não fiquei nada, porque eu estava meio mal com outras coisas. Mas 5 de junho foi a primeira vez que eu divulguei o site da Queen da Revista, 5 de junho de 2019. Inclusive, 5 de Sim. junho agora fez um ano que eu divulguei o meu site. Maninho, minha revista tá de aniversário. Que bom, parabéns aí pelo teu trabalho aí. Nada. Quero pedir desculpa para vocês, porque acho que é a primeira vez que eu tô sendo entrevistada. Eu sou acostumada a entrevistar pessoas, entendeu? Não ser entrevistada. Primeira vez, casal, Letícia, hein? Ah, mas então eu tenho a honra de ser o primeiro jornalista a entrevistar a É a colega. primeira vez, e teve uma hora que a palavra não estava saindo e eu gaguejei. Que vergonha, meu Deus, gente, que vergonha, vocês não têm noção. Eu também, às vezes eu me Sabe quando irrito a com gente isso. quer falar uma palavra e aí não sai, a gente fica com vergonha e aí a gente acaba gaguejando, só que a gente tá ao vivo. Gente, que vergonha, tá? Pedindo desculpa pelo gaguejo.
Não, mas isso acontece. Você também, eu fico gago quando eu me irrito também. Me diga uma Não, coisa, Letícia. não tava saindo, sabe? Tu me perguntou, tava aqui na ponta da língua, a palavra não tava saindo, eu tava ficando nervosa. Ai, meu Deus. Aí eu gaguejei, mas enfim, tudo bem. Tu, tu sabe que eu faço cobertura esportiva, né, Letícia? Sei, Do aham. futebol. E eu acho que foi. Eu não me lembro se foi o ano que eu te conheci a primeira vez. Eu acho que eu te vi lá no Porto Carioca. Depois eu não sei se Ah, eu conversei contigo depois naquele período. Eu trabalhava numa emissora de rádio, na web, em Porto Alegre, e eu conheci um time LGBT aqui em Porto Alegre, Magia. E aí, na época, eu conversei com o meu diretor da rádio, não, tem um time LGBT, dá para trazer aqui? aham. Não, Furtado, pode trazer que nós queremos essa pauta para a nossa emissora. Eu acho que foi um dos primeiros aqui em Porto Alegre que deu pontapé inicial para trazer um time LGBT para a mídia. Era o Sim, Magia. Né, eles já eram mais sim. conhecidos, mas a gente também deu um pontapé aí também inicial. Mas eles já tinham um trabalho aqui. E aí eu cumpri o a Liguei, que era acho que era o segundo campeonato LGBT de futebol 7 gay aqui no Brasil. Foi assediado em Porto Alegre em 2018, não falha a memória. Tu sabe, Letícia, que eu fiquei impressionado com a qualidade técnica dos jogadores. Ah, sim. Mas só que o preconceito que o futebol é um futebol ainda é machista, o futebol, Muito. o feminino não até não essa questão das meninas serem LGBT, a discriminação praticamente não existe essa discriminação no futebol feminino. Agora, no futebol masculino, é terrível, é terrível. E vários jogadores aí foram execrados profissionalmente, né? Então, assim, eu vi um outro tipo de situação que eu não vejo no futebol profissional, né? Sim. Nem no futebol dito, entre aspas, de homens, né? Então teve um momento assim, Letícia, que me cortou o coração. Até vou ver se eu consigo entrevistar uma hora o presidente lá do Rio de Janeiro, desse time, o Alligator. Os jogadores chorando, assim, eles tinham perdido o jogo, eles estavam assim praticamente. Eu fiquei assim, eu nunca tinha visto aquilo, sabe? Teve um que teve que ser erguido. Quando perdeu, o time dele foi descansando, ele teve que ser erguido, ele jogou no chão chorando. Eu nunca tinha visto, que me cortou até o coração de ver aquilo. Tu não vê isso no futebol masculino, tu não vê, e no futebol profissional, assim, né? Essa situação, né? E tu, como é que vê isso, Letícia? Ah, então, né? Como tu disse antes, o futebol, ele realmente, né? Ele é muito. Tem muito machismo nesse meio, infelizmente, né? Então, pelo fato de um homem gostar de um esporte de macho, sendo gay, ele sofre muito preconceito, né? Então, foi muito interessante criar esse time de futebol, onde os gays se unem para um propósito maior, né? Que é jogar futebol, que muitas vezes o futebol é muito mais que esporte, né? É união, é força, eu acho. E me diga uma coisa, Letícia. Tu que. Agora não sei, agora com a pandemia, tu não tem ido mais aí. Tá tudo fechado também, né, Letícia? Os pontos aí de encontro aí, tá tudo fechado aí, né? Os bares, Sim. casa noturna aí, né? Como que tu tá vendo, Letícia, essa questão do país, né? Porque nós estamos vivendo uma crise de saúde, né? No mundo, que é o coronavírus, e uma crise política, né? Que esse louco aí que está apresentando. Como tu vê esse contexto? Tu sente, tu que é já vou assim, mais te perguntar especificamente na questão LGBT. Tu sente assim que mesmo tendo esse governo
fascista, esse governo homofóbico. Tu sente que, na prática, essa ideologia do Bolsonaro tá atingindo os LGBT? Ah, então, né? Ele sempre falou um monte de bosta em relação aos LGBTs, né? Antes dele ser presidente, ele já falava muita besteira. Então, eu não entendo os gays e as mulheres que votam nele, mas tudo bem. E outra coisa, sobre o coronavírus, né? Eu vi que ele estava querendo esconder o número de mortes. Então, eu até tento evitar falar sobre política aqui, eu já tive muita confusão sobre política. Letícia. Me diga uma coisa, Letícia. Tu, como mulher, né? Eu vou Hum, fazer uma pergunta lá vem. quente, queima. Existe, Letícia, entre as mulheres, discriminação com os gays? Olha, tem, né? Tem, acho que tem todo canto, mas como eu te disse antes, né? Acho que são as pessoas que eu ando, não sei, as pessoas que eu ando, as pessoas que eu tenho contato, elas têm uma simpatia muito grande pelos LGBTs, muito, muito grande mesmo, muito. Tu já presenciou algum Mas caso assim, quando, de... quando eu era, mas assim, quando eu era criança, né, um dos meus irmãos é gay. Então, quando eu era criança, eu sofria muito preconceito, bullying no colégio, porque falavam que meu irmão era gay, um monte de coisa, isso e aquilo, sabe? Eu já sofri bullying por ter um irmão gay, nada a ver. Por causa do teu irmão que sofreu bullying, não nada contigo, assim, pessoal, Não, especificamente, Letícia. não, eu já escutei comentários desnecessários do meu irmão pelo fato dele ser gay. Sim. E tu sabe, Letícia, que tu é mais jovem, né? Tu e teu irmão sofreram isso. Imagina nos anos 70 como é que não era? Nos anos Pois é. 70 e 80, né? Que é, Então, acho que o mundo, ele tá assim, acho que nós mulheres temos mais vozes, né, para falar, porque antes a mulher tinha que ser submissa, a mulher tinha que ser submissa, a mulher tinha que mandar na mulher, essas coisas. Agora, atualmente, eu acho que a mulher tem voz, né? Nós temos voz agora, a gente pode falar, só que ao mesmo tempo tem muito preconceito na nossa sociedade. Aqui no Brasil tem muito preconceito. Seja com mulher, seja com negro, seja com gay, seja com drag, tem muito preconceito, sabe? Falam que o Brasil é o país da diversidade, mas na verdade tem muito preconceito aqui, muito mesmo. e me diz uma coisa, Letícia, como tu vê as paradas livres, né? Não sei se tu participa de... Eu te vi algumas, mas tu participa de todas elas. E como é que tu vê a parada livre? Ah, Esse então ano eu agora acho. não vi, né? Oi? Esse ano agora não tem sempre que ter essa no meio do ano, não tem por causa dessa pandemia do coronavírus, né, Letícia? Esse ano. Não, aqui ia ter esse ano. Teve uma live da Parada Livre no dia 31 de maio. Então, eu acho o máximo, né? Esse movimento. Eu acho que tem que ter parada livre, sim, sempre. E me diga uma coisa, Letícia. Hum. Tu acha, na tua opinião, por mais que se tenha preconceitos que tu levantou anteriormente dentro do meio LGBT, tu acha que os LGBTs conseguiram avanços no Brasil, na tua opinião? Mais ou menos, sabe? Mais ou menos. Por quê? Porque assim, agora nós temos mais vozes, né? Mas, como eu disse, nós vivemos numa sociedade que tem muito preconceito mesmo. Seja com gays, mulheres, drags, travestis, trans, enfim. E, né, com o nosso governo atual, o que ele falava muito sobre os gays na época das eleições, muitas pessoas concordam com o que ele fala, sabe? Então, Uhum. tem muito, tipo, às vezes a pessoa
quer se mostrar quem ela é, mas ela não mostra por causa da sociedade, por causa do medo da sociedade, ou por causa desse machismo que existe. Me diz uma coisa, Letícia. Não sei se tu concorda com a minha opinião. Se quiser até agregar outros nomes, tu pode agregar. Me parece assim que a nível de mídia, né? Eu acho que É. praticamente três LGBTs conseguiram assim, uma notoriedade no Brasil, que foi a Rogéria, Uhum. o Afonso lá, o rapaz negro lá, como é que é? Joyce. Chamava? Esqueci o nome da. A Vera Verão, Vera Verão. Ah, A sim. Vera Uhum. Verão e a Roberta Close, tu concorda? Eu nem Que escutei tiveram. meu celular tá falhando toda hora. Não, a nível de mídia, né, que ganharam uma projeção, Ganharam? uma projeção, Ah, ficaram sim. na visibilidade Não, brasileira. A enfim, Rogéria, tá me então, ouvindo, Letícia? eu acho que a mídia ajuda bastante, né? Muito mesmo. Inclusive, um dos motivos de eu ter criado o meu site voltado para a cultura drag queen foi para o meu site ser um meio de comunicação para as drag queens, para elas expressarem a arte delas, para elas expressarem quem elas são, para elas mostrarem a história delas, sabe? No meu site, as drag queens que são protagonistas. Então, eu acho que a mídia ajuda muito, sim. Muito, muito mesmo nesse quesito meio LGBT, né? Eu acho que a mídia ajuda tanto que que o nosso presidente é contra a mídia, né? Então, Sim. Tu estava falando da questão da mídia, né? E a gente e, observa, Letícia, que na Parada Livre a gente vê todas as mídias importantes aqui do Rio Grande do Sul. Eu não sei porque eu nunca fui em São Paulo, né? Não sei como é que é em São Paulo, eu ia mas aqui no ter Rio uma Grande do Sul cidade a gente vê por que causa a dessa mídia dá pandemia. uma cobertura importante para a Parada Livre, né? Oi? A mídia dá uma cobertura importante para a Parada Livre no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre Com especificamente. certeza, graças a Deus, né? Ainda bem, a mídia dá uma abertura, sim, para o meio LGBT, seja gays, lésbicas, bissexuais, travestis, trans, drags, se expressarem, mostrarem o trabalho delas, graças a Deus. E tinha uma coisa, Letícia, o porquê que nenhuma aqui, pelo menos no Rio Grande do Sul, uma drag, uma trans, conseguiu se eleger deputada, vereadora? E a gente já sabe que teve alguns estados aí que houve, né? Sim, inclusive o filho do presidente da Argentina, ele faz drag queen, né? Eu acho o máximo isso. Agora tu, agora eu te pergunto, tu já imaginou, por exemplo, algum filho do Bolsonaro ser drag queen? Não, é. Não. Tipo, a mente do brasileiro é muito fechada, muito fechada. Por isso que eu falei, né, que o Brasil, na verdade, é a terra da diversidade, mas ao mesmo tempo tem muitas pessoas preconceituosas, infelizmente, e é por causa daquele machismo nosso de todo dia que a gente luta, luta, luta pra amenizar um pouco o machismo, né? E tinha uma Por coisa, eu, Letícia, poderia estar errado, até me corrija se eu estiver errado, né? A gente também erra nas avaliações da gente. Me parece, Letícia, que eu observo assim, no dia a dia, que quando a questão das lésbicas não existe tanto preconceito como existe com a questão dos gays. Essa minha análise está correta ou não, Letícia? existe. Existe preconceito sim também. Existe muito preconceito. Nossa, eu sei de amigas que escutam cada coisa, cada coisa. E assim, eu tava com uma amiga minha no carnaval, acho que foi em 2018, né? A gente foi pro carnaval pra gente curtir o carnaval, as músicas e tudo mais. E quando vinha alguém falar com a gente falava que éramos namorados porque a gente não queria escutar papinho daqueles homens héteros, topzera, sabe? E aí, nossa, a gente escutou cada coisa, sabe? Cada coisa horrível.
um nojo, sério. Isso que a gente tava fingindo, imagina, a gente tava fingindo, né? Então, é só, nossa, lésbica sofre preconceito sim, porque a mulher por si só, não importa se é branca, se é negra, se é lésbica, se é hétero, só pelo fato de ser mulher, a mulher já sofre preconceito na sociedade. Pelo simples fato de ser mulher. Entendeu? Aí uma mulher que é lésbica sofre preconceito também, muito. Inclusive, mais até que os homens, eu acho. Quando ele disse que tu está falando, eu milito na área do esporte, a questão do futebol feminino, agora, por uma pressão, Futebol, pelo amor de Deus, eu não entendo nada de futebol. Oi? Não me pergunta nada de futebol, porque eu não entendo nada de futebol. Não, eu não ia te perguntar, só te colocar nessa tua colocação que falou aí. É, que tu falou da questão do machismo, né? No próprio futebol a gente vê isso, futebol feminino principalmente, né? Essa questão do machismo, né? Nesse ponto que eu ia te colocar. Me diga uma coisa, Letícia, como foi a tua experiência dentro da faculdade de jornalismo? Quais as minhas experiências? Assim, nessa temática que tu está militando atualmente aí na questão LGBT, como é que foi assim dentro da faculdade quando tu fez teu TCC, né? Isso, Como é que aham. foi dentro do nível, do meio do ambiente universitário? Então, no meio ambiente universitário, né, faculdade de jornalismo, graças a Deus, a maioria das pessoas tem mente aberta, então eu fui super bem recebida, super me apoiaram com a minha ideia, meu orientador amou, inclusive o meu orientador, né, que me ajudou, que me orientou na época do TCC, eu não imaginava ele me ajudando com a criação de uma revista, com a Revista, e eu tava errada sobre ele, porque ele me ajudou muito, nossa, tipo, ele tava super acreditando no meu trabalho, sabe? E às vezes até porque TCC é muito estressante. Às vezes a gente quer desistir, às vezes eu deixava de acreditar em mim, mas ele até falava, né, na época, que um dos meus maiores defeitos era que eu não acreditava em mim. E ele me ajudou muito. Então, eu vi que na faculdade, sim, na faculdade que eu estudei, tem muitas pessoas com mente aberta, graças a Deus. Mas eu sofri um preconceito assim no ano passado, né? No ano passado eu fiz o curso de rádio e TV e, bom, eu sofri com uma colega minha. Na verdade, né? A gente estava indo na parada de bus e aí ela estava falando assim, ela estava apresentando o que cada colega falava, né? Ela falava que o tal gostava de falar sobre esporte, que outra pessoa gostava de falar sobre humor, e eu gostava de falar sobre moda. Aí eu peguei e falei assim, eu tenho um site voltado para a cultura drag queen, né? Expliquei lá no Insta que ela estava fazendo as histórias no Insta dela, sabe? Aí ela pegou e falou que não podia colocar ali no Insta dela. Então eu fiquei muito chateada. Eu não estava entendendo aquilo. Eu fiquei pensando, ué, isso é preconceito? Não é? Porque foi a primeira vez que eu senti na pele, sabe? E ela é uma pessoa bem religiosa. Então, o maior preconceito que eu sofri foi com uma pessoa bem religiosa. Ou pela ironia, né? Porque, enfim, eu Mas tu fiquei sabe, bem mal, sabe? Foi preconceito mais assim de. Porque assim, o meu site, né, por ser um site, porque assim, o meu site não é LGBT, né? O meu site é voltado para a cultura drag queen. Eu entrevisto os mais variados tipos de drag. Homem, mulher, hétero, gay, enfim. Só que assim, um site LGBT já é fora do comum. Aí vem um site voltado para a cultura drag queen, aí é mais fora do comum ainda, sabe? Então, sim, eu recebo olhares tortos, tem pessoas que não entendem meu trabalho, mas já escutei comentários desnecessários, ainda mais quando na minha matéria tem alguma referência política de que alguma drag falou, então eu já escuto vários comentários desnecessários, né? Mas esse da menina da parada que eu falei foi assim, foi pessoalmente, foi na pele, entendeu? Então eu fiquei muito mal mesmo aquele dia, porque eu fiquei, sabe quando tu fica sem reação? Aí um dos meus colegas até falou,
Ah, cadê a liberdade de expressão? E eu fiquei sem reação, porque eu não sabia o que fazer, entendeu? Nunca tinha acontecido isso comigo, pessoalmente. E naquele dia aconteceu comigo, pessoalmente, não sabia o que fazer. É que essa tal de liberdade de expressão é entre aspas, né? A liberdade de imprensa, né, Letícia, é entre aspas no Brasil, né? Sim, E tu sabe que eu, quando eu fiz a primeira vez a parada livre, eu morava no interior na época, nossa, só faltei ser linchado, né? Faltei ser linchado, verdade. Inclusive, alguns irmãos que nunca conviveram comigo, nem me conhecem pessoalmente, me criticaram, né? sim, Porque eu vim fazer um trabalho, vim cobrir uma parada livre, porque, né, o jornal. Porque tu me acompanha há bastante tempo, né, Letícia? Tu sabe como é sim, que é o meu trabalho. Meu trabalho é um trabalho plural. Claro que agora que eu estou residindo aqui, eu estou voltado mais para o esporte, né? Mas de vez sim, em quando a gente faz uma cobertura de uma parada livre, já fiz shows de rock aí também. Agora tem quem fique, não tem conseguido, uma que tá essa pandemia, e outra não tem tido oportunidade, assim, às vezes quando surge uma oportunidade a gente cobrir, a gente faz algum com trabalho certeza. assim, um pouquinho diferente, né? Mas eu também passei assim, gozação, piadinha. E sabe, interior ainda o pessoal é muito atrasado, assim, sabe, em alguns aspectos. Muito. Então, eu acho que no passado era mais. Então, na verdade, eu acho que no passado tinha mais preconceito, mas atualmente eu acho que ainda tem muito preconceito, só que é o preconceito manivelado, sabe? É o preconceito que ninguém fala, mas, enfim, nossa, tem vários motivos, assim, de preconceito, né? Como eu falei pra ti antes. Só sendo mulher, a mulher já sofre preconceito por si só. Eu não conheço nenhuma mulher que não sofreu assédio na rua, não conheço nenhuma mulher que não escutou piadinha sem graça. Então, assim, né, como eu te falei antes, mulher e LGBT, então sofre preconceito ao dobro, entendeu? Então, por isso que eu falei também lá do meu site, do meu site, da Sasha, porque a Sasha é drag, então, e ela é negra, então ela falou sobre preconceito sobre essas duas coisas, sabe? Pelo fato de ser drag no LGBT e por ser negra também no LGBT. Tá muito importante essa matéria, inclusive. Então tá, Letícia. Quer dar mais uma consideração final? Até eu queria te perguntar antes tu tem patrocínio no teu site? Como é que funciona o teu site? Oi? Tem patrocínio no teu site? Como é que é, Letícia? Não tem patrocínio nenhum, é eu por eu mesmo. Eu vou, isso é bonito, né? Tu mesmo investe naquilo que tu acredita. Eu acho que isso é muito bonito, né? Olha o Lacerda aí com a gente. Um abraço, Lacerda. Meu colega, Carlos Tu Lacerda. perdeu, agora minha bateria tá acabando, olha. Eu fiquei aqui um tempão, Lacerda, tu perdeu. Sim, então, é eu mesmo. Inclusive, quando eu estava, né, na construção do site, eu, como é que se diz? Eu tive pessoas que me ajudaram em relação ao site, que me ajudaram em relação ao. Ai, meu Deus, me deu branco. Olha só, o que o Lacerda tá rindo aqui? Ai, Lacerda, me desconcentrei por causa de ti. Tá, voltando. Então, eu investi na época da construção do site, né? Eu investi na parte da revista em PDF, porque eu fiz o meu TCC, né? Eu criei o site, a revista em PDF também, né? Então teve a menina que me ajudou na revista PDF, no designer PDF, e teve a criação do logo também. Então, atualmente, quem me ajuda na parte do site, do template do meu site, é um dos meus irmãos, né? E quem me ajuda no Insta é um dos meus outros irmãos também. Então, o meu site, ele praticamente virou uma coisa de família, sabe? Tipo, eu fui a criadora, mas a minha família super me ajuda, super me apoia. Então, inclusive o logo novo, porque o logo novo, agora o site tá com logo novo, né? O logo novo foi um dos meus irmãos que me deu de presente. Eu nem sabia, e aí ele me deu e eu amei aquele logo. Ele nem falou comigo, foi tipo presente mesmo, sabe?
Capaz de cair um pouquinho, falta 7 segundos aqui.